agora. Uhum. Muito boa tarde a todos. Estamos, acho eu, no quinto encontro com os autores portugueses que organizamos no âmbito do Translab português, que são as nossas oficinas de tradução de autores lusófonos, apoiadas pelo Ministério da Cultura da Croácia. Conosco hoje está Inês Pedrosa. Inês, olá, como estás? Olá. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Ok. Inês é escritora portuguesa, mas entre outras tarefas e funções que desempenhaste, não é? Mas nós hoje vamos falar sobre principalmente a tua obra literária e sobre literatura em geral. Tu publicaste, parece-me, mais de 25 livros, não é? Publicas romances, contos, crônicas, novelas fotográficas, biografias, peças de teatro, etc. Eu, de qualquer forma, agora passo a palavra ao Dean. Está bem, e eu continuo com um pouco da biografia da Inês. Então, depois da licenciatura em Ciências de Comunicação, trabalhou na imprensa, na rádio, na televisão. Há vários anos mantém uma crónica semanal, primeiro no Semanário Expresso e depois no Semanário Sol. Ainda tem a... Não, já não. Não. Já acabei há 2 ou 3 anos. É de 2 ou 3 anos. Uhum. E depois dirigiu a Casa Pessoa. Eu também gostava de falar sobre isso. Depois participa em vários programas de debates políticos, debates sobre literatura. É autora e realizadora do programa semanal sobre questões de género, um homem e uma mulher. Com o Rui Zinc. Com o Rui Zinc. Exatamente. Depois eu também vamos falar também sobre isso. Em 2017 lançou uma editora, a Sibila Publicação, e também algo interessante. E a minha primeira pergunta é entre todas essas atividades, então como consegue reconciliar todas essas atividades, jornalística, até política e literária, não receia de ser reconhecida menos enquanto escritora e mais enquanto figura pública? Nunca pensei nisso, porque não penso no reconhecimento, penso naquilo que quero fazer. Comecei muito cedo no jornalismo. Na verdade, comecei no jornalismo, ainda estava a estudar Ciências da Comunicação, talvez essa experiência me tenha tornado, ou talvez já fosse uma coisa minha, não sei, mas muito empenhada na parte cívica, na mudança social. E por isso, enfim, embora me pareça e me continue a parecer que um jornalista não é um político e não deve ter essa atuação política, no sentido partidário do termo, no sentido da intervenção no poder, porque deve ser um contrapoder e um controlador da democracia dos poderes, mas penso que também um cidadão não se deve abster da intervenção na cidadania. E eu tenho em mim, sempre tive as duas facetas, e também me parece que durante muitos anos, por exemplo, eu dizia que o jornalismo, e em parte é verdade, quando eu trabalhava em redações de jornais diariamente, tinha dificuldade em ter tempo, concentração para escrever ficção. Isso sim era um problema, embora o jornalismo me desse uma disciplina
de levar um projeto até ao fim e me tenha dado a oportunidade de viajar pelo mundo, de conhecer outras realidades, e isso também enriquece, ou pelo menos do meu ponto de vista, enriquece aquilo que eu posso ter a escrever, ou aquilo que eu penso, não é? Mas há muitos escritores, de resto, há muitos escritores que passaram pelo jornalismo ou e pela política, o próprio José Saramago, de resto, bastante. Bom, escritores que também, não há muitos, mas há o caso da Virginia Woolf, que fez uma pequena editora, nos moldes da minha, porque era ela e o marido, que é o caso da minha editora. Eu sou casada com um designer gráfico e, portanto, ele ocupa-se da parte gráfica e da parte de marketing e trabalhava em publicidade, da parte publicitária, digamos, da parte do marketing da editora, e eu ocupo-me da parte financeira, que não é fácil, e eu ocupo-me da parte editorial. E também o faço, claro, por gostar de livros e por uma ideia de intervenção cívica, de dar a conhecer obras que estão ou que estão fora do mercado ou que não são publicadas, designadamente obras de mulheres, não quer dizer que seja exclusivamente isso que fazemos, mas é com esse objetivo principal que a editora nasceu, porque verificamos, e isso em toda a parte do mundo, e isso o meu próprio agente literário, que é americano, me diz, que continua a haver uma discriminação, por muito barulho que haja em torno dos direitos das mulheres, são menos premiadas, e portanto são menos traduzidas, são menos respeitadas. Uma mulher tem de fazer um percurso muito mais árduo para ter o respeito. Claro que às vezes digo, eu não tenho o tempo todo que gostaria, bom, em parte, comecei a ter de trabalhar e tive a sorte de trabalhar em jornalismo, que é uma área que eu gosto muito e que também tem a ver com, também é escrever, mas evidentemente ninguém pode pensar. Eu desde criança pensava que quero ser escritora de ficção, ninguém não podia pensar sobreviver disso, não é? Houve ali um leve período aqui em Portugal e não só, em que as vendas de livros possibilitavam que alguém pensar, a partir de um certo momento, ter essa ocupação exclusiva, mas também a verdade é que não é possível, não é mesmo possível. E por isso claro, eu mudei de casa, estava a dizer-vos antes do início desta gravação, recentemente, para longe de Lisboa, também com a intenção de ter de ter mais concentração, ter mais tempo, que o tempo numa terra pequena onde todas as coisas que se têm de tratar, burocráticas ou do dia a dia, se tratam mais depressa do que nas deslocações numa grande cidade. E o tempo parece fluir de uma forma mais lenta e sobretudo mais tranquila, e obviamente eu quero cada vez mais dedicar-me à minha escrita, à edição, e gostaria de ficar só com a escrita e a edição. Neste momento ainda não o posso fazer, trabalho na rádio, eu gosto muito de rádio, gosto muito de televisão, faço semanalmente, também porque tenho necessidade de ter um trabalho que me sustente entre estes outros projetos, por isso é sempre um equilíbrio muito complicado, e ainda por cima estou a fazer o doutoramento, também decidi fazer o doutoramento em literatura há uns anos, fiz o curso há já uns anos e interrompi depois o prazo de entrega da tese de doutoramento que ando há anos a tentar terminar, sobre Milan Kundera. E lá está, sobre Milan Kundera e sobre a relação entre a política e o romance, porque eu tenho, lá está, é um caso também, o Kundera, que para mim demonstra que, quer dizer, as duas dimensões, todos os romances são políticos, nos dele muito evidentemente, embora ele não goste que se diga isso, porque acha que o limita, não é? Como as mulheres não gostam que se fale de escrita feminina, porque de facto limita, mas todo o romance é político e há uma coincidência entre o aparecimento do romance como, enfim, uma indústria e as democracias parlamentares. E, portanto, a minha tese é de literatura comparada, mas tem a ver com
como a política e a arte se interpelam e como de facto, o passar a existir através do romance, a voz, a popularizar-se a voz dos que não têm a voz, e o romance traz muito isso, como isso contribuiu para a mudança social e para a conquista da voz pela população que não a tinha. E, portanto, como o romance é uma forma, um mecanismo de combate ao totalitarismo. Isto era precisamente a minha pergunta seguinte, exatamente, porque o que me parece que, seja qual for o tema dos seus romances, escreve sempre sobre Portugal, sobre essas mudanças sociais, sobre não só as últimas décadas, mas também a partir do século XX, como se fosse uma cronista mesmo da história de Portugal. Isto era a minha pergunta, exatamente, como é que se a literatura agora tem aquela função, se pode trazer mudanças sociais ou é apenas, a sua função é apenas registá-las? Idealmente, se um livro nos fizer pensar em temas em que nunca pensámos, ou numa perspectiva nova, idealmente contribui para a mudança social. Eu gosto de otimisticamente pensar que sim, porque abre as possibilidades de pensamento. Um romance não é um manifesto político, mas precisamente, e não deve ser-lo, é a velha questão da mensagem, não deve ter uma mensagem que seja uma mensagem como uma cartilha, mas dá-nos a ver uma diversidade de vozes e a ouvir, e também a tocar em aspectos que muitas vezes nos passam ao lado. E eu gosto muito, estou muito atenta, não só àquilo que nos passa ao lado, como numa época em que nos julgamos todos muito abertos, muito livres, muito democráticos, muito tolerantes. Eu não gosto da palavra tolerância porque é bastante paternalista, mas enfim, muito abertos e cosmopolitas, e, no entanto, há muito preconceito. Não somos tão desprovidos temos esta ideia de que fomos evoluindo mentalmente, e em muitos aspectos, sim, a evolução da ciência e da tecnologia também tem a ver com isso, mas esta ideia de que já não temos preconceitos, ou como a ideia muito... o racismo já é uma coisa residual, ou o espírito colonialista não existe, não é verdade no nosso dia-a-dia, não é? Temos uma grande liberdade sexual, será que temos? Enfim, eu gosto de investigar essas coisas, é evidente que investigo a partir da minha realidade, que é Portugal, e que é, aliás, uma realidade muito rica por ter vivido, bem, por um lado é um país com uma história muito antiga, é um dos países, ou mesmo o país com fronteiras iguais, mais antigo da Europa, mas com uma história muito curiosa e muito... É um país que teve um império e que ficou com o complexo desse império, não é? E a história de Portugal no século XX, da passagem da ditadura para a democracia e do que isso alterou, é interessantíssima. Além disso, procuro também, alguns dos meus romances, abordar essa mesma relação de Portugal com o Império Perdido e, portanto, a relação de Portugal com os países africanos e, muito em particular, com o Brasil, que é o grande país, que eu ia dizer, um grande país, que é uma grande potência do mundo, e não se pode dizer que deu certo, porque é um país cheio de problemas, mas é um país que é um pouco um espelho invertido em muitos aspectos de Portugal, invertido e ampliado, não é um país de dimensão continental, e que eu conheço muitíssimo bem, e por isso o Brasil serve-me um pouco também de ir ao Brasil e estudar o Brasil
e conviver com o Brasil contemporâneo serve-me um pouco de miradouro para olhar para Portugal. Um pouco também procurei fazer isso com a África, mas não tenho uma experiência tão forte da África, embora tenha tido uma experiência, a experiência talvez mais forte da minha vida, que foi em Moçambique, onde eu fui em reportagem, e isso está num dos meus romances, essa experiência, no fim da Guerra Civil, com a Unicef para alertar para as crianças, para o drama das crianças de soldado, e isso realmente, o que foi aquela geração destruída de crianças que foram agarradas pelos dois lados do conflito para serem assassinos, enfim, militares, desde os 4, 5 anos de idade, forçadas a ver matar a família ou matar a mesma família eles mesmos, muitos deles com dedos e orelhas amputadas por terem tentado tirar um bocado de comida a mais, coisas assim. Uma experiência duríssima. E, ao mesmo tempo, um país cheio de generosidade, de força, de alegria. Fez-me uma impressão fortíssima o facto de a alegria ser mais forte do que aquele drama todo, ter atravessado escolas no mato, onde as crianças aprendiam sentadas em troncos e com paus a escrever na terra, e saltavam de alegria quando viam uma carrinha da Unicef e diziam canetas, livros. É comovente ver quando se vem de uma civilização onde as crianças, para ligarem para prestarem atenção a um livro é preciso muito trabalho e não valorizam. Uma criança para quem uma esferográfica, uma caneta, um lápis, um papel é um tesouro, não é? E qualquer coisa os anima, e que com uma vontade de aprender extraordinária. E certa vez em Cabo Verde também, fui a uma feira do livro em Cabo Verde, onde antes de abrir, era um edifício enorme, e a abrir a feira do livro, estavam crianças amontoadas como para um concerto de rock em Portugal, jovens e crianças, à porta. Quem é que entrava primeiro para conseguirem chegar aos livros primeiro e agarrarem livros como se fossem bens essenciais, como se estivessem com fome e precisassem de comer, não é? E, portanto, há experiências marcantes que eu tive em África, mas não tenho o mesmo conhecimento, embora conhecimento local que tenho do Brasil. Por isso, há alguma conversa nos meus romances sobre a África, enfim, alguma é muito recorrente. Um dos protagonistas do meu último romance é um jovem, um adolescente de origem cabo-verdiana, precisamente. Porque Portugal é muito, embora muitas vezes omita essa relação, é muito essa culpa, a culpa da relação imperial bélica que teve com esses países, e também é muito um país onde nos julgamos muito mais modernos, onde há um racismo muito forte no dia-a-dia, em pequenas coisas do cotidiano, onde há um conservadorismo e também um complexo de inferioridade em relação à Europa, um complexo de superioridade de ex-colonos, de que nós tínhamos uma quinta em África e agora não temos, e portanto somos pequenos, e tudo isso, que aliás tem sido tratado também por, sei lá, estava-me a lembrar do Labirinto da Saudade, do Eduardo Lourenço, que analisa muito esse complexo de inferioridade e superioridade simultâneo de Portugal, ou Portugal, o Medo de Existir, do José Gil. Recentemente temos alguns filósofos, há pouca filosofia, sempre houve pouca filosofia em Portugal, mas no meados do século XX até agora há mais pensamento sobre isso. E o romance tenta, no fundo, pensar o país, pensar o mundo. Um país está sempre em relação com o mundo, e pensar a nossa vida cotidiana
de uma forma que seja lúdica, mas séria. É esse o desafio, é fazer qualquer coisa que, como um filme, que nos não gosto do verbo entreter também, não é entreter, que nos leve para um outro mundo, que nos leve para uma certa fantasia, mas que nos faça refletir sobre a nossa existência, sobre os nossos valores, a nossa forma de estar no mundo, de uma maneira que seduza e que diga qualquer coisa a mais sobre esse país e sobre a língua, porque um romance é um trabalho de língua, não é? E aí entra o vosso belo serviço, porque cada língua, em última análise, é intraduzível e por isso o trabalho dos tradutores é tão importante. O trabalho, eu também trabalho como tradutora, não do croata, que não conheço, mas traduzo do inglês e do francês, designadamente já traduzi, por exemplo, o Kundera do francês, claro. Aliás, ele considera as edições francesas, mesmo as dos livros que ele ainda não escrevia em francês, aquelas que ele homologou como as originais, dado que não se publicava na República Checa na altura, não é? Quando os publicou. Mas é sempre essa questão interessantíssima que se percebe muito bem na tradução, que a própria língua, e nós sabemos isso no nosso convívio, a própria língua tem as suas fronteiras e para traduzir de uma língua para a outra é preciso perceber dentro da outra língua, isto não se diria talvez assim, talvez não fosse a palavra direta, talvez a palavra direta que há numa língua seja uma perífrase na outra ou vice-versa, porque as línguas umas são sintéticas, outras são analíticas, e que essa beleza de trabalhar a língua também é também é um ato político, em última análise, mas é um ato estético fundamental e, portanto, o romance tem para mim, tem o fascínio de ser, ao mesmo tempo, a crónica de um tempo, como o Dan estava a dizer, portanto, um testemunho, uma obra filosófica, de alguma forma, uma obra estética, como é uma escultura, pela forma de trabalhar a língua, e uma obra política de intervenção na cabeça de cada um. Não é? Eu agora tenho 1000 perguntas, tocou em várias perguntas que eu tive. Então, Tânia, queres tu fazer uma pergunta? Bem, eu, como tu já disseste, Dean, portanto, Inês escreve principalmente sobre Portugal, ou muitas vezes escreve sobre Portugal e, claro, sobre aquela atualidade que vive. O único romance traduzido de Inês na Croácia é o Desamparo, que eu traduzi, que foi publicado, salvo erro, em 2016, quando fizemos também o lançamento, acho que era de 16, sim. Acho que foi 16 na Feira do Livro de Pula, dedicado à literatura portuguesa e lusófona, afinal. Portanto, este romance que eu achei muito interessante, por exemplo, uma personagem neste romance, que é o Raul, um português que viveu no Brasil. Ele diz o seguinte sobre Portugal: diz que Portugal é um país, à minha medida, que começa tudo e não acaba nada. Um país sem pressa, que resiste há quase 1000 anos com as mesmas fronteiras, porque vive como se fosse eterno. Este país que se diz triste é, afinal, um lugar de consolação. Eu acho isso lindíssimo, e não só que é lindo, mas também acho que é mesmo, reflete exatamente aquela mentalidade dos portugueses. E agora, a minha pergunta é, portanto, o que é que nos consola em Portugal? É verdade que Portugal é triste e, ao mesmo tempo, é consolador. Portanto,
Porquê Portugal é um lugar de consolação? Bem, Tânia, o Raul é um personagem que vive há muito tempo em Portugal, mas nasceu no Brasil, é brasileiro de origem. E isso é um lugar de consolação porque é um lugar tranquilo. Eu recebo muitos amigos do Brasil e quase todos, quando chegam, querem é andar a pé e perguntam-me onde é isto e aquilo. Lembro-me de um que chegou e disse: a Casa Fernando Pessoa, isto foi há muitos anos, eu ainda não trabalhava lá, eu quero ver, tem muito amor por Fernando Pessoa, ao Brasil em particular, muitos países, mas no Brasil não. E eu disse, mostrei-lhe no mapa e disse, mas é um pouco distante, eu morava na parte alta da cidade, perto do aeroporto, aquilo é já a caminho da Baixa, já muito perto da Baixa, não é? Eu disse, é longe. Ah, não, mas eu quero ir a pé, porque mora no Rio de Janeiro, onde andava a pé na zona segura do Rio de Janeiro. E a ideia de poder andar sem fim e sem medo de que alguma coisa acontecesse. E, portanto, em Portugal ainda agora vieram uma dessas coisas que fazem estudos do mundo inteiro, é o terceiro país, ou o segundo mais seguro do mundo, ou o terceiro, o que é. Bom, de segurança assim, de andar na rua e não ser assassinado. Enfim, tem muito assassínio, designadamente de violência doméstica, mas caso de violência íntima tem muitos problemas, mas assim, o nível de visitar e estar é um país seguro. Porque é que é consolação? Também por ter essa manha, uma palavra também muito portuguesa, de deixar correr o tempo. Muitas vezes os portugueses têm uma reação que há um problema grande para resolver, eles fazem de conta que o problema não existe até que ele se dissolve, porque realmente há muitos problemas da nossa existência que com o tempo, se deixarmos passar tempo, dissolve-se, não é? Também por isso, por exemplo, morrem a questão das propriedades, temos um problema de terrenos abandonados enorme, porque as pessoas morrem, ninguém faz partilhas, os filhos passam de filhos para netos para não se zangarem, quem é que fica com o quê, então ninguém fica com nada, vai-se deixando, a nível de terrenos, assim, é uma coisa muito inconsciente, é um deixa-andar muito atávico. Por outro lado, é um país com conforto europeu, com uma história relativamente pacífica, que nem foi marcado sequer, teve a guerra em África, mas nas guerras da Europa manteve-se à margem, não é? Foi um país sempre, nesse aspecto, o nosso ditador foi bastante astuto e conseguiu manter-nos à margem da Segunda Guerra. Enfim, é um país... a consolação vem da própria acessibilidade de ser um país pequeno e de relações humanas fortes simultaneamente. Agora estava a pensar, por exemplo, eu tenho uma filha, tem agora 23 anos, que foi estudar para a Inglaterra, fez um curso de cinema em Inglaterra. E teve uma bolsa dessa universidade e teve 6 meses em San Diego, na Califórnia, porque ela o que queria mesmo originalmente era cinema, era Hollywood, claro que não foi possível, mas como ela teve essa bolsa, esteve 6 meses lá, veio de lá horrorizada. Inicialmente dizia que queria ficar em Inglaterra, onde, aliás, para fazer cinema teria muito mais oportunidades, e depois concluiu que queria viver em Portugal, mesmo que não consiga fazer os filmes que queria fazer em Inglaterra. Porque, diz ela, a vida é tão dura, muita competição, e para as pessoas se encontrarem numa cidade como Londres, ela via os amigos, raramente moravam cada um numa ponta da cidade, é muito caro e muito complicado, demora horas para atravessar a cidade. E então ela que desdenhava um pouco Portugal e dizia, mas isto é um país tão pequeno, tão limitado, agora esteve lá fora a estudar e acha fantástico, e diz, eu posso trabalhar 6 meses noutro país, mas aqui é que eu tenho amigos que atendem o telefone a todas as horas do dia e da noite, não têm a cultura anglo-saxónica de que há uma hora para fazer qualquer coisa, se uma pessoa está triste,
tenho de esperar para o meio-dia do dia seguinte para comunicar essa tristeza, porque não vai incomodar ninguém fora da... não se pode dar um abraço que pode ser mal interpretado, porque é uma cultura muito puritana também. Enfim, e então essa ideia de que em Portugal talvez não se consiga fazer grande coisa, mas consegue-se ter uma vida muito mais humanizada. É um pouco isso, e eu penso que esse personagem, o Raul, vindo do Brasil, que está sempre muito à beira do abismo, e com uma capacidade de sobreviver aos abismos absolutamente fantástica, mas e também com uma criatividade que eu acho que tem muito a ver com essa iminência do abismo, com uma capacidade de arriscar. Por exemplo, a mim fascina-me no Brasil, que tem muito da cultura portuguesa, do afeto, da expressão do afeto, mas tem uma capacidade de risco que em Portugal é muito consolador, mas é muito pouco arriscado em geral. Uma pessoa, talvez por isso, talvez também eu gosto de fazer tantas coisas, porque em Portugal essa ideia de fazer muita coisa realmente é mal vista, porque a pessoa não se leva a sério, a ideia é que a pessoa não se leva a sério. Até a Agostina Bessa Luís me dizia que as pessoas criticavam ela ter ido dirigir o Teatro Nacional. O que é que percebe teatro? Para que é que se mete? Dirigiu um jornal, também se meteu em política várias vezes, e que lhe diziam que ela alienava leitores, e ela dizia, mas ser livre é mais importante do que tudo, e aquilo que os meus leitores devem apreciar é a liberdade que eu tenho, e aqui tem-se muito medo do que pareça mal e do que sei lá, há um romance meu que é A Eternidade e o Desejo, não está na Croácia, que acaba com um orgasmo, digamos assim, acaba num orgasmo. E eu mostrei há vários escritores, ao contrário do que se diz, há escritores que se entreajudam e que são amigos, pelo menos em Portugal. E uma escritora a quem eu mostrei disse, este fim aqui em Portugal, tu põe isso para o meio, põe mais qualquer coisa, porque acabar assim num orgasmo, isso, olha, quando publicares no Brasil, o romance é muito passado no Brasil, esse é passado em Salvador da Bahia quase todo. Isso no Brasil fica bem, mas aqui em Portugal, este acabar num orgasmo vai cair muito mal às pessoas. E eu disse, bom, eu acho que é um esquema muito clássico. Na escola aprendíamos que um texto tem apresentação, desenvolvimento e clímax. Era assim que se dizia. E este cumpre as regras clássicas do português mais clássico. Mas a verdade é que há sempre... E depois o livro não houve essa... A crítica ao livro não se escandalizou com isso. Às vezes as próprias pessoas são mais assustadas com o que os outros podem dizer, há muito o que é que o outro vai pensar, o que é que o outro vai dizer. Sei lá, sai-se de uma estreia de um filme português, perguntamos, então gostaram? E ninguém diz nada, mesmo que tenha gostado. Ninguém diz nada, não sei, ainda tenho que ir pensar. A crítica aos livros portugueses é muito demorada e há muitos livros que nem têm crítica, porque as pessoas têm medo do que é que vão pensar de uma coisa nova. É muito mais fácil criticar o Ian McEwan, porque já sabemos o que é que devemos de pensar, que já veio no London Review of Books, e já temos assim, muito medo de arriscar uma ideia que alguém possa achar ridícula. E por isso também muita poesia e muito pouca filosofia em Portugal. Isso porque é verdade. é uma expressão que é, por mais derramada que seja, mas não nos implica a mostrarmos o que pensamos, ou uma ideia muito pecaminosa, muito assim, que vai chocar alguém. Não queremos chocar, é um país onde é proibido chocar. E a mim dá-me imenso gozo, o Brasil ajudou-me muito a não ter medo
porque tinha medo também. Quando comecei, pensava, eu não posso escrever assim porque pode ser considerado demasiado lírico, ou pode ser demasiado sórdido, ou pode ser sobre sexo. Eu não escrevia, eu passei a escrever ao fim de alguns livros, porque o que é que a minha mãe vai dizer? E de facto a minha mãe a certa altura disse que o meu livro era pornográfico, porque tinha descrevia sexo oral. E portanto que isso não, uma escritora decente não fazia isso. Na escada do prédio de Lisboa, do centro de Lisboa, de onde eu saí há pouco tempo, uma senhora cruzou-se comigo e disse: acabei de ler o seu livro, acho que era até o Faz-me Falta, que nem é, que é um livro muito mais lírico do que propriamente chocante, mas tem tanto palavrão e tanto sexo. Você não tem vergonha de escrever assim? Uma vizinha na escada do meu prédio. Eu disse: olha, eu só quero levar as compras até casa, estou com saco de supermercado, não vou discutir literatura. Não gosto de ler outra coisa. Mas quer dizer, afinal, que Portugal ainda é bastante assim, tradicional, que... Eu queria, sim, eu queria só acrescentar a tua pergunta com uma coisa, e mesmo neste romance Desamparo eu vejo um laço intertextual com essa de Queiroz e com a cidade e as serras, especialmente pelo nome da protagonista, que é Jacinta, e o Jacinto da cidade e as serras. É uma pergunta que eu nunca cheguei a fazer lá no lançamento, e agora queria fazê-la agora. Então, levando em consideração tudo o que acabou de dizer, então esse seu livro é uma crítica áspera dos costumes, da inveja, da província, da provincialidade portuguesa, mas como a cidade e as serras é uma espécie de reconciliação dessa de Queiroz com Portugal. Eu queria saber se talvez este livro seja uma espécie da sua reconciliação com Portugal. Então não é só uma crítica, afinal, mas também elogia coisas positivas de Portugal. Sim, talvez. Não, tem graça a sua associação, Dan, com a Cidade e as Serras. Eu gosto muito desse livro, embora eu não seja uma queirosiana. Nessa competição eterna, em Portugal há sempre o Essa ou o Camilo Castelo Branco. Eu sou do Camilo. Eu, francamente, acho o Camilo um muito maior escritor do que essa de Queiroz, e acho também Machado de Assis um maior escritor que essa de Queiroz, e talvez mais próximo. Por várias razões. Acho que essa fez caricaturas muito boas, e as caricaturas sobrevivem muito bem até hoje, e portanto é muito divertido, e nós hoje ainda dizemos ali vai o Eusébiozinho, ali vai as figuras do Essa, como são caricaturais, mas às vezes são demasiado caricaturais, enfim, do meu ponto de vista. A Cidade e as Serras, que era o livro do Essa de Queiroz favorito da minha mãe, e que eu li várias vezes e fui apreciando mais, não era dos meus favoritos, mas tem graça que não me lembrei desse Jacinto. Na verdade, a Jacinta é Jacinta porque o meu pai era Jacinto Ricardo, e sendo que ninguém sabia que ele era Jacinto, porque ele odiava o nome, que achava bastante, talvez efeminado, porque Jacinto é o nome de uma flor também. E ele, quando ele morreu, o padre que estava a fazer a homilia no velório, o nosso irmão Jacinto, e havia colegas dele, começaram a olhar, a ver se tinham enganado no morto, porque nem sabiam que ele se chamava Jacinto. Mas eu acho que ele devia reconciliar-se, nem que seja postumamente, com esse nome, e foi uma homenagem direta a ele. Não pensei no Essa de Queiroz, transportando para a Jacinta, que é um nome português não muito antigo e não é muito usado hoje. Aquela personagem também era uma personagem já com muita idade, e então por aí.
Mas é verdade que é um pouco uma reconciliação com Portugal, é certo? E, por outro lado, uma desmistificação da ideia, também muito portuguesa, e que é desmentida diariamente pelos jornais, pelo Correio da Manhã, o jornal sensacionalista, que vai aos crimes todos que se fazem em Portugal. Há esta ideia de que o campo, a vida no campo é muito tranquila, que a cidade desgasta. Esta ideia que vem da pós-revolução industrial. Na cidade somos todos triturados e no campo a vida é muito tranquila. Para já, a vida de quem vive da agricultura é duríssima e não tem férias, porque as plantações e o trabalho com os animais não têm férias, não é? E por outro lado, a ideia de que nas pequenas comunidades a cidade é o individualismo absoluto e não há solidariedade, os prédios são redutos onde as pessoas estão anónimas, sozinhas na sua solidão, e que no campo toda a vizinhança é encantadora. Não, é uma ideia que não é suportada pela realidade, não é? E, portanto, quem conheça um bocadinho o interior, ou enfim, as pequenas aldeias, e esta aldeia é inspirada numa aldeia que eu conheço muito bem, e que é a aldeia de origem da minha sogra, e a história da protagonista é bastante inspirada na história dela, que realmente foi para o Brasil criança e voltou já para tomar conta da mãe, que não conhecia. E, portanto, mais uma vez essa relação, mas aí de alguém que foi de Portugal para o Brasil, voltou para o interior. E também era para descrever a época da crise forte em Portugal, da crise financeira brutal que nós tivemos em 2012, 2011, 2012 a 2015, 16, e em que tivemos uma intervenção exterior e tivemos um governo de uma direita muito individualista liberal, e que criou imenso desemprego. E houve um fenómeno em Portugal, que é retratado no livro, houve gente que saiu da cidade para ir para o campo, tentando sobreviver no campo, como acontece no livro há jornalista que depois de vários acidentes no jornalismo na cidade vai ali tornar-se uma assistente social. E é o caso do Raul, que vê a sua vida também tornar-se a sobrevivência impossível na grande cidade e vai para o campo. E durante esse período houve imensa gente, sobretudo dessas áreas da publicidade, porque a publicidade também tem tido uma crise gravíssima com a crise financeira, tudo o que é média, porque foi, e a cultura, de uma forma geral, tudo o que é média foi substituído pela internet, não é? A leitura, os livros, também as editoras, etc. E houve muita gente que mudou da cidade para o campo, houve um êxodo mesmo, um êxodo que o desamparo procura retratar nessa época. Ok, talvez temos o nosso Josip connosco, talvez queira ela dizer algo ou não. Ele nem aparece. Ou não, está bem. Então, mencionou o romance A Eternidade e o Desejo. Eu tenho uma história quase íntima com esse romance. Eu fui ao Brasil em 2008, passar 2 meses, e... que não tem câmara, o Iossi. Não tem câmara. Tudo bem. Bem-vindo na mesma. E eu comprei o romance em Lisboa e fui a Salvador. Que bom. E depois, agora não pude relê-lo porque eu tinha deixado o romance à minha namorada lá em Salvador. É essa a minha história pessoal. E o que eu queria perguntar é, então, o título do romance foi buscá-lo num sermão do Padre Vieira, então, são Eternidade e Desejo. Então, mas o
que a eternidade e o desejo têm a ver com o Padre Vieira, que é... Pois isso é que eu achei extraordinário, precisamente porque o Padre Vieira tem muito pouco a ver com o desejo, e de resto eu investiguei, ninguém consegue encontrar uma história de desejo físico, de desejo. Bem, ele tinha muitos desejos políticos, era um político, além de ser um religioso, foi um diplomata da corte portuguesa em muitas ações, designadamente durante o domínio espanhol e depois foi um diplomata para fazer com que a Europa aceitasse o novo rei, já português de novo, e foi um grande paladino da luta pela libertação nessa altura. Mas é um homem que viveu sempre no Brasil, foi mais brasileiro que Portugal, embora tenha ido 7 vezes nessa altura por mar, 7 viagens de ida e volta de Portugal para o Brasil. Mas precisamente quando eu estava a ler os sermões todos dele, e li-os porque fui numa viagem do Centro Nacional de Cultura, que é uma instituição privada portuguesa de cultura, que organiza viagens a sítios portanto, a sítios no mundo onde houve presença portuguesa, e fez várias no Brasil, e esse era o percurso do Padre António Vieira, e convidaram-me, nessas viagens havia sempre um escritor e um artista plástico que depois faziam um livro sobre a viagem. Convidaram-me para ser esse cronista da viagem, fazer esse livro, e eu fiz esse livro, mas fiquei e eu levei os sermões, assim, uma edição compacta, para ir lendo os sermões do padre à medida que ia passando pelos sítios onde ele andou, e descobri esse sermão onde ele fala do desejo, é o sermão de Nossa Senhora do Ó, e a senhora grávida, e como ela tinha um desejo, como nasceu o desejo nela de ter aquele filho, é um sermão que é praticamente erótico, único, porque os outros sermões dele são muito políticos e muito sociológicos, têm a ver com exatamente a crítica aos poderosos que esmagam os mais fracos, em geral, tem a ver com convencer que Portugal é que tem que dominar o Brasil e não a Holanda ou França e tal, tem a ver com lutas políticas, mas não com desejo, que não se lhe conhece nenhuma história, nem nada, tudo nele era política de facto, e economia até, porque ele esteve ligado à fundação de empresas de comércio Portugal-Brasil, etc. Ele era um estratega, mas não... E aquele sermão, às tantas, o sermão é todo muito bonito, mas tem essa frase que a eternidade e o desejo são uma e a mesma coisa. O desejo é a eternidade que podemos viver. Eu achei que é extraordinário, vindo dele, que é que ele sabia de desejos, porque tudo o que se sabe dele, ele sabe muita coisa, mas ali é uma reflexão sobre o que terá sentido a senhora com a gravidez, e depois que o desejo é esse o O da gravidez, infinito, um círculo infinito, e por isso eterno, porque não tem de facto princípio nem fim. E foi dessa frase quer dizer, não foi da frase que me surgiu o livro surgiu-me da personagem que eu pensei, uma cega no meio desta cor, como é que uma cega poderia viver aqui? Foi a experiência da cegueira que, perante aquele contraste, aquela exuberância de Salvador da Bahia, exuberância cromática, imediata, foi a experiência da cega. Depois a voz do Padre António Vieira, porque aqueles sermões são de facto de uma força, são armas políticas e armas de agitação política fortíssima, e de repente estou com aquele lado que eu não conhecia, porque todos nós conhecemos, em Portugal estudamos o Padre António Vieira na escola, mas enfim, meia dúzia de sermões e não aquele. E aquele lado do Padre António Vieira achei muito curioso
evidenciá-lo e depois dialogar com ele a partir dali. Peço desculpa, mas eu tinha-me esquecido de desligar o telemóvel, que agora desliguei. Vou desligar. Pronto, mas penso que já respondi. Pois, Tânia? Bem, eu só posso... Ou se quiseres, continuo eu. Sim, continua tu, depois eu tenho Está mais. bem. Eu também agora queria falar sobre o outro romance de que gosto muito, que é precisamente Fazes-me Falta. E eu li um trabalho crítico sobre esse romance que se chama Fazes-me Falta, uma alegoria contemporânea da saudade, que tenho aqui, e de facto saudade está presente nos seus romances, nuns mais, noutros um pouco menos, e eu queria perguntar, mas de que tipo de saudade se trata? Quer dizer, não é, obviamente não é a saudade dos tempos antigos, porque isto é contrário àquele aspecto político que tem nos seus romances. Se calhar seria algo tipo a saudade pessoana de Álvaro de Campos, digamos, a saudade de nostalgia do impossível, como diria ele e o Tabucchi. Exatamente. Provavelmente a saudade do que nunca existiu também, não é? A saudade do mundo por existir. Enfim, no Faz-me Falta é um livro de luto, sobre um luto, e aí é como nós podemos viver com... o que é que nós fazemos à saudade, à dor extrema de perder alguém muito próximo, não é? Eu penso, aliás, que o êxito desse livro, que foi assim o meu best-seller, tem a ver com isso, e embora curiosamente, já não sei se, eu creio que já contei isso aí quando estive no festival, quando entreguei o livro ao editor, ele disse: é tão triste, vou fazer uma... que tentou que eu mudasse o livro todo, que não centrasse o livro numa morta, disse: isto é tão triste e as pessoas já estão em crise. Isto era em 2002, realmente a crise é uma melodia de fundo que nos acompanha, não é? É tão triste. Eu disse: mas toda a gente... Mas isto não é um livro essencialmente triste, é um livro de comunhão na tristeza para tentar sobreviver-lhe. E esse livro foi o meu livro que foi lido por pessoas de 17 anos que me vinham dizer: perdi o meu namorado num desastre, perdi o meu... Perder alguém é uma experiência que realmente atravessa a vida de toda a gente desde muito cedo. Esse livro, apareceram-me leitores de 17 e leitores de 87 e de 90 anos, não é? E todos se identificavam com o livro, porque esse livro escrevi-o na sequência da morte do meu pai, que foi uma morte inesperada e marcou muito a minha vida, mas que ainda por cima coincidiu, porque e isso também nos acontece muitas vezes na vida, as coisas boas acumularem-se e as más também, e então na altura que morre alguém, morrer mais gente. E na altura que morreu o meu pai, morreu o Zé Cardoso Pires, grande escritor português, que eu espero que esteja traduzido aí alguma coisa. Está, não está? Tânia já traduziu. Tânia traduziu o quê? A balada da Praia da Praia dos Cães. Eu fiz a fotobiografia dele e estava a fazê-lo. Ele morreu poucos meses depois do meu pai, eu tinha uma relação muito próxima, muito quase filial com ele, e morreram outros amigos meus, assim, próximos, 2 ou 3, assim, num período muito curto. E por isso eu fui ler tudo, assim, O Homem Perante a Morte, do Philippe Arrier, O Irreversível de Nostalgia, do Yankelevich, andei à procura de tudo o que tinha, todo o pensamento, como é que as pessoas, o que é que já foi pensado sobre como é que sobrevivemos a isto. E de repente saiu-me aquela história, ainda por cima escrita à mão. Aquele romance foi o romance mais fácil que eu escrevi, no sentido que
foi escrito com uma grande dor, mas num caderno à mão e quase sem rasuras, o que é uma coisa que foi assim, baixou qualquer coisa sobre mim, que nunca mais baixou dessa maneira. O resto exige muito mais trabalho do que aquela. Apareceu-me aquela imagem da mulher sentada no sorriso de Deus, que é onde começa o livro, e a partir daí comecei a escrever o livro sem saber o que o livro seria, mas também é um livro sobre, lá está, e aí está o meu lado continuamente observador, talvez, é um livro sobre como a história que cada um de nós conta é intransmissível, porque a história daquela mulher e daquele amigo especial dela, ela tem uma versão dessa história e ele tem outra. E muitos equívocos, falaram do Tabu, que é um título dele que eu adoro e gosto muito do que ele escrevia, pequenos equívocos sem importância, e de facto há muitos pequenos equívocos, como esses ruídos se vão estabelecendo entre as pessoas, aquela relação foi sendo contaminada por esses ruídos que tinham a ver com a percepção diferente, o que um espera do outro, que o outro lhe dá, e às vezes a mesma frase é interpretada de maneiras diferentes e é contada de outra maneira. E à medida que nós vamos andando no tempo, mesmo quando falamos de histórias antigas com amigos nossos, tantas vezes contamos uma história e alguém nos diz, não foi bem assim, não foi nesse sítio, não estava aquela pessoa, não foi aquela que disse, não... Ou então houve outro que teve este gesto que tu não reparaste, que não... gestos importantes que passam despercebidos, ou importantes para uns e desimportantes para outros. Portanto, é um livro muito sobre sobre esses equívocos, e para que nós, quando não nos sobra senão a saudade, consigamos resolver esses equívocos e ficar em paz com a pessoa que morreu, porque uma coisa que me tem acontecido ao longo da vida, várias pessoas, a ouvir a várias pessoas, é alguém que morre e a mulher, ou o marido, ou o filho dizer, e eu estava, não é só a culpa de estar zangada, mas é soube coisas daquela pessoa, entretanto, que já morreu, que me zangaram com ela, e é horrível porque agora não posso esclarecer. Mas provavelmente não há esclarecimento, porque muitas vezes nós esquecemos-nos de que aquilo que estamos a ver não é aquilo que o outro está a ver, e que há equívocos que são mesmo equívocos, que não houve má vontade, que não, ou então que houve, sei lá, o ciúme, é muito o caso da relação entre aqueles dois, quando aparece, e é muito, nós falamos muito pouco disso, o ciúme é muito mais, é um sentimento humano, que temos que assumir de uma forma que raramente assumimos, e que não tem só a ver com ter uma relação íntima e dormir com outra pessoa. Há um ciúme nas relações de amizade que nós temos muita vergonha de falar e que nos perturba muitas relações, e que talvez conseguíssemos conviver com ele se o assumíssemos mais. Porquê? Porque é uma fragilidade nossa. O que é o ciúme? É sentirmos não gostam de nós o suficiente. Gosta mais daquela pessoa do que de mim, gosta, não sou, eu estou frágil, eu estou desamparado, quem eu amo não me ama, nunca, é rara a sensação do amor equivalente em qualquer tipo de relação, não é? Então é muito, e provavelmente a saudade, tal como eu a vejo, tem muito mais a ver com essa... com um sentido de um amor mal correspondido, que é também realmente o Fernando Pessoa era o total não correspondido por natureza, ele já era não correspondido e quando tinha correspondência fugia dela, não é? Porque não sabia o que fazer com ela, como a pobre da Ofélia sabe, não é? E tinha muita dificuldade, aliás é curiosíssimo, na biblioteca do Fernando Pessoa não havia na época tantos livros de autoajuda como há hoje, mas ele tem lá vários de como ultrapassar a timidez, como falar em público, no meio dos seus livros do Shakespeare e dos seus clássicos, tem esses livros, porque ele tinha e nesse aspecto era muito português, porque
eu era muito português porque precisamente um país cerimonioso, antigo, formal, a pessoa tem muito medo de, se tem um problema de uma fragilidade à partida de comunicação, tem muito medo de fazer feio e que seja ridículo, não é? Por isso é que ele diz, as cartas de amor são ridículas. E ele lá descobriu só quem não escreve cartas de amor é que é ridículo. Ainda bem, foi capaz de dizer isso, não é? Mas ele era muito capaz, e o Álvaro de Campos foi quem o fez, acho eu, sobreviver à timidez, porque tudo aquilo que ele não era capaz de dizer e fazer na vida, o Álvaro de Campos disse e fez. E de facto, para mim, é o maior poeta do Fernando Pessoa, é o Álvaro de Campos. Também gosto muito do Álvaro de Campos, eu. Mas eu agora, mudando um pouco para outro lado, queria perguntar sobre aquela biografia que tu escreveste, 20 Mulheres para o Século XX, e também sobre a escrita feminina ou em Portugal hoje. Eu tenho a impressão até que há muito boas escritoras de momento, até melhores escritoras talvez do que escritores em Portugal. Portanto, como tu, ou Teolinda Gerson, ou Elia Correia, ou Luísa Costa Gomes, e etc. Há Então, uma jovem Jamília que é fantástica e também. mais jovens, até que nem mencionei. Sim. Então, pronto, qual é a tua então opinião sobre as mulheres escritoras? Tânia, agradeço muito que perguntes por esse livro, porque por coincidência, e a Tânia não sabia com certeza, estou a reeditar esse livro, porque esse livro estava desaparecido do mercado há muito tempo. Este de 20, Das 20 mulheres para o século XX, e tem graça que volta e meia até havia instituições que pediam, chegavam a telefonar-me se eu lhes arranjava 50 para uma ação do Dia da Mulher, mas a minha editora, uma grande Dom Quixote, dizia: para reeditar para quê? Se diz para o século XX, o século XX já acabou. Eu dizia: bom, então vocês não podem publicar nunca mais o Balzac, não é que eu publiquei muito, ou sim, outras coisas, não é? Bom, e então agora fiz uma atualização, porque algumas das mulheres, designadamente as portuguesas, que estavam nesse livro, ainda estão, duas, felizmente, ainda estão vivas, que é a Paula Rego e a Maria João Pires, mas morreu a Agostina e a Sofia, e então atualizei, e também atualizei porque o livro tem 20 a 23 anos, enfim, o percurso, e aproveitei para fazer uma revisão geral das outras, e vai sair agora, dia 15 de junho, com um prefácio do Eduardo Lourenço, que infelizmente ele já não vai ver publicado, e que foi, na altura que o livro saiu, ele escreveu um texto para a visão sobre o livro, e eu pedi-lhe a autorização para a reedição, enfim, ele deu a autorização, e é esse texto que saiu na altura na revista, que já está desaparecido, portanto sai uma edição renovada agora na Sibila, desse livro, se bem, hoje até eu gostaria que o livro, em vez de 20, fosse 40, e acho que felizmente tem aparecido muito mais, esse livro teve o objetivo de dar a ver como as mulheres passaram a intervir na vida pública, na ciência, na política, nas artes, mas também e nas artes variadas, da dança, teatro, etc. E também na literatura, tem um peso provavelmente maior na literatura, porque precisamente, embora há muita ideia de que já desde o tempo da Jane Austen as mulheres podiam não ter acesso à escultura e não ter acesso ao cinema, e sabemos que os realizadores são homens a maior parte das vezes, ainda hoje, não é? Porque é dinheiro, não é? Mas na literatura, mas não era tão evidente, e nós sabemos, é o caso da J.K. Rowling, que publicou o J.K., a do Harry Potter, porque o editor lhe disse: uma história dessas, para jovens, se for escrita por uma mulher, os rapazes já não leem.
Contei ela, e pronto. E isto é a ela que correu muito bem, também correu bem ao fim de 20 anos de rejeições, ou quase, 10 anos pelo menos. E eu penso, concordo absolutamente com a perspectiva da Tânia, de que há grandes escritoras, e eu concordo que são, quer dizer, excetuando a minha pessoa, claro, mas concordo que essas são grandes vozes e que não têm o impacto em Portugal que têm as vozes correspondentes dos homens, que sinceramente me parecem em geral mais fracas do que aquilo que é dito em Portugal. Sinceramente não acho... Parece-me que os correspondentes a essas não têm tanta força, não têm uma língua própria, não têm... Estou a falar especificamente de Portugal, não estou a falar da língua portuguesa. No panorama da literatura portuguesa, a mim parece-me que as mulheres são muito mais interessantes do que os homens, com uma exceção, e não é por ser amiga dele, mas acho o Ruizinho um escritor extraordinário e também muito desvalorizado pela imagem pública de intervenção social, de humor pela popularidade. Porque, por um lado, a academia não gosta de gente popular, e também não gosta de gente que venda livros, que tenha público. Aqui em Portugal é assim muito. No Brasil já não é assim, pode ser até músico popular e há casos músico popular e académico. Há um convívio entre a alta e a baixa cultura que é muito, muito fascinante. Não há esse preconceito, mas em Portugal há muito. E há muito culto de... Basta folhear a imprensa e ver os escritores que têm crónica na imprensa portuguesa atualmente. São homens e são sempre os mesmos, ainda por cima. São 2 ou 3 que circulam do JL para o Diário Notícias e para o público. Quem são? O Gonçalo M. Tavares, o Walter Ugumem. Eu até gosto muito da escrita do Walter, por exemplo. Mas o Gonçalo, o Walter, o João Tordo, que está agora muitíssimo na moda. Peixoto? O Peixoto, sempre, sim. Então é tal geração... E é uma geração, e é isso que eu ia dizer, e depois dos homens, é uma geração. Afonso Cruz. E o Afonso Cruz. Mas, quer dizer, na imprensa tem mais presença, o Gonçalo acima de tudo. O Gonçalo está considerado, sim, há quem diga que ele vai ganhar o próximo Nobel, etc. E não há um espaço para a Patrícia Portela, que aliás tem um trabalho também muito interessante da nova geração no JL. Sei lá, eu acho até injusto. A Tiolinda tem, não é segredo, 80 anos e merecia ter um destaque e ser celebrada enquanto está viva e ótima a escrever, de uma forma que não tem sido em Portugal, tem sido muito noutros países, e bem, no Brasil, por exemplo, também. Mas há sempre, é muito raro dar-se destaque a um livro de uma mulher e de um homem de 70 e muitos anos, de um Lobo Antunes, dá-se destaque. De uma mulher com a mesma idade não se dá destaque. Isto é um facto, são factos. E são injustiças, porque não são inferiores, estas mulheres não são inferiores a estes homens, não é? Quer dizer, ainda são aqueles vestígios da social, vestígios, ou mesmo uma sociedade assim, de certa forma machista ou patriarcal. Sim. São completamente. O tratamento dos próprios editores, isso em conversa com as escritoras, ou aos homens e às mulheres é diferente. A aposta que fazem neles é à partida diferente. E o tratamento, quer tratamento financeiro, quer tratamento, sei lá, eu lembro-me que me sentar com o editor e me dizer, quando mudei da Dom Quixote para a Porto Editor, dizer, a primeira coisa que temos que ver é
toda a gente sabe que tens muito mau feitio e nós aqui temos uma maneira muito profissional de fazer as coisas. Eu disse, mas mau feitio porquê? Porque queres intervir nas capas? Porque, claro, quero ter uma palavra a dizer, e agora que sou editora, é evidente que faço o mesmo com os escritores, porque é a cara deles. Enfim, pronto. E perguntei-me, e depois falei disso com escritores, meus amigos homens, eles não lhes falam assim. Falam assim às mulheres para as manter à tabela e tu vais fazer o que eu quiser e estar caladinha. E, portanto, eu digo-te já que tens mau feitio, porque ter mau feitio é terrível e tu não vais querer ter mau feitio. E eu acho isto uma forma de assédio. É assim, tu tens que te portar bem, se queres ter o nosso selo e a nossa... E por isso, também foi por isso que eu tive vontade, de facto, de fazer uma editora para tratar as mulheres de outra maneira. E acabei por pensar porque é que eu não me edito também, e agora passei a editar eu os meus... Enfim, já tinha contratos com outras editoras, mas os livros que estão livres vou reeditá-los eu, porque não fico dependente de comentários sobre o meu bom comportamento ou mau comportamento. Não. Tenho 58 anos, já não me apetece. Pois. Então, aí aquelas escritoras, essas escritoras mais jovens, quais é que se destacam? Para mim, da nova geração, destaca-se de facto eu gosto muito da Djamília. Também me pode escapar alguma coisa que eu não estou a dizer que tenha visto tudo, não é? Não, eu própria publiquei recentemente uma escritora que tinha publicado já só um romance, que é Isabel Guerra Loureiro. Não é uma jovem, mas é uma jovem escritora, porque começou a escrever, tem praticamente a minha idade. Há uma outra que é socióloga, que vai publicar um romance na Sibila agora, Maria José Núncio, um romance muito interessante sobre o sensacionalismo dos média em torno dos mais pobres e de um crime num bairro social, que chama-se Morte em Direto. Mas, como disse a Patrícia Portela, a Djamília, há outras mulheres interessantes, mas com menos... Os finalistas do Prémio da União Europeia, havia duas mulheres. Portuguesas? Sim. Okay. Havia aquele romance sobre um dia em Paris. Qual é? Agora estou a procurar. Um dia em Paris? Sim, posso não ter lido também, não é? Sim, vou buscar. Pronto, podem continuar. Havia duas mulheres. Apareceram agora novas, há algumas que eu ainda não li. Apareceu uma Ana Bárbara Pedrosa, por exemplo, que não é a minha prima. Apareceu, eu sei que tem aparecido aí nomes novos. Apareceu há uns anos a Gabriela Ruivo Trindade, que ganhou o Prémio Leia, e que agora também fez um livro de poesia muito interessante há pouco tempo. A Ana Margarida de Carvalho. Ana Margarida de Carvalho, sim. Ana Margarida, como é que eu me esqueci? Está a ver, esta coisa dos nomes. Depois os nomes é muito chato porque... Sim, Ana Margarida tem... aliás, essa tem sido reconhecida e premiada, o que é vulgar. Esqueci por isso, porque eu estava a pensar mais nas que não têm visibilidade. E aquela outra era Isabel Rio Novo. Isabel Rio Novo, exato. Da Isabel Rio Novo só li a biografia que ela fez da Agostina, que aliás apresentei. Ela fez uma grande biografia da Agostina, é uma grande agostiniana. E a biografia que se chama O Poço e o... Bom, não interessa, é a biografia da Agostina Bessa Luís. Pronto, e o nome do romance é Rua de Paris em Dia de Chuva. Exatamente. Li boas referências, mas eu ainda não li o romance. Li a biografia da Agostina, que não é um trabalho fácil, e ela fez-la muito bem. É uma muito boa biografia.
Por isso há essa, Ana Margarida, muito premiada, e eu gostei muito em particular do romance Não se pode morar nos olhos de um gato, que foi, aliás, bastante premiado. Sim, e há outras que não têm a mesma... Lá está. Há a Patrícia Reis, por exemplo, que não tem a mesma projeção do João Tordo, eu não percebo porquê, por exemplo. E há de haver mais. Não, Mas aqui é verdade que é bastante, não é? há bastante, e há o Cana, não falámos da Lídia Jorge, também poderia entrar nesse Cana, tem tido mais reconhecimento do que a Teolinda, por exemplo. Sim, claro. Mas há muitas, essas de que falou, e a Luísa Costa Gomes é uma contista absolutamente extraordinária, e com um sentido de humor e uma linguagem também, uma imaginação únicas, e que merecia muito mais destaque do que tem tido. Eu acho sobretudo mas isso aí vivemos num tempo, agora, não é Portugal, a nova, anda tudo à procura dos editores nas coisas internacionais, é a nova coqueluche, a nova descoberta, alguém de novo, e de preferência muito novo, e como se a literatura fosse um gelado de comer e deitar fora, uma coisa descartável. E dizem, eu lembro-me no Brasil andar a tentar que publicassem a Agostina Bessa Luís, que depois, com grande custo, eu tenho vergonha de dizer isto, mas a certa altura publicaram um livro meu, eu publicar o segundo, e a coleção era de autores portugueses no Brasil. E eu disse ao meu editor, não publiquei o segundo, eu não quero publicar o segundo antes da Agostina, que tinha muito desgosto, porque ela adorava o Brasil, onde ia muito, de não ter lá nenhum livro. Eu tenho vergonha de estar diante dela e dela não ter. E ele dizia, já tem muita idade e depois não dá para fazer capas de revistas. O que é absolutamente escandaloso, e ainda por cima o Vargas Llosa, por exemplo, tem muita idade e faz capas de revistas, o Lobo Antunes também, porque é que a Agostina não poderia... depois ela não viaja, ela até viajava, mas hoje em dia pode-se fazer uma entrevista sem a pessoa viajar, e já se podia há uns anos, não é? Sim. Então, e a mesma coisa com a Teolinda, depois publicaram, não é? Eu fiz essa coleção, ainda publicou a Teolinda, a Agostina, por acaso várias mulheres, porque eu calhou ser o meu livro, porque aquilo foi lançado na altura do Faz-me Falta, que fez muito êxito, e eu batia-lhes, porque é que vocês só pensam em homens, e jovens, e eles diziam outra coisa, quem lê, depois há essa perversão, quem é que são os leitores de romances? As mulheres, mulheres, jovens mulheres. as mulheres, e as mulheres adoram um homem bem parecido, e portanto... Pois são aqueles... Há esse preconceito, mas que as mulheres contribuem muitas mulheres contribuem para manter, porque há essa, é verdade, quando se está numa feira do livro a ver autógrafos e com colegas, percebe-se isso, e percebe-se que as mulheres têm um fascínio por perceber, que eu também percebo isso, como é que é a cabeça dos homens, como é que eu me vou entender melhor com os homens, e as mulheres têm mais curiosidade, tradicionalmente as mulheres é que leem romances, porque os romances não servem para nada, e os homens leem livros que servem para alguma coisa, técnicos. E isto que também é um fruto do machismo, e que empobrece os homens, empobrece mentalmente, mas funciona. Eu estou-me a rir, estou-me a lembrar há muito tempo, quando publiquei A Instrução dos Amantes, o meu primeiro romance, na Feira do Livro, o meu editor riu-se muito. Teve um senhor que chegou, estava lá sentada, pegou no livro, olhou de um lado do outro, folheou, e depois disse-me, isto é um manual, desculpe, isto é um manual prático. E eu, muito candidamente, disse, não, é um romance. Muito obrigada, diz-me o editor, devias dizer que sim, tinhas dito que sim. E ele pensava que era um manual de instrução para ser um bom amante, e ele tinha levado o livro, e não levou porque não era um livro prático. E, portanto, mas há esse preconceito que ainda vigora, e também penso que nós sofremos por causa disso, as mulheres. Pois.
Diz-nos agora, agora para o fim, o Josip já nos deixou. Diz uma coisa, então tu mudaste para uma vila, Ericeira, para uma vila mais tranquila, para poder dedicar-te mais à escrita. Estás agora neste momento a escrever um romance novo, um livro novo, ou estás a pensar? Tenho uma coisa começada, que ainda não sei se é um romance ou não. Comecei recentemente mas ainda é muito cedo para saber se é um romance, se é mais um conto. Tenho escrito vários contos, tenho por aí contos agora soltos, porque tenho andado numa fase de grande... Bem, acabei a mudança, ainda estou a trazer o resto de louças da outra casa, ainda estou a despedir-me de Lisboa. Também precisamos de encontrar um armazém maior para a editora. Estamos numa fase assim De mudança. organização da editora, e foi este período da pandemia. Pensava acabar a tese de doutoramento, mas com o trabalho da editora, porque lançámos uma loja online da editora, onde, além dos nossos livros, também temos uma secção de alfarrabista, um pouco para combater a falta de livrarias que houve durante esta terrível pandemia. E por isso tenho um romance, não sei se a história que eu estou a pensar, não sei se dá mais do que um conto, por isso ainda vou ver, está só muito no princípio, mas realmente estou mais capaz de, embora adie mais uma vez a dita tese, mas estou mais capaz de fazer um romance do que... E a minha última pergunta, então, apareceu recentemente, há algum tempo, a tradução americana do romance Nas Tuas Mãos. Aliás, que eu li em tradução porque, não sei se sabia, a sua edição portuguesa está esgotada. Eu não consegui encomendar Está na livro. Sibila, na loja da Sibila temos. Pronto, não... Porque os únicos que existem são as minhas edições, e do Fazes-me Falta tinha muitos, porque aquilo teve muita edição. Pronto, eu estou a vendê-las agora, porque pronto, eu li tenho todo o gosto em mandar. Eu li o livro em tradução, descarreguei Não o tinha lido em português, leu só em inglês. Só em inglês, porque não consegui encomendar, estava esgotado. Não, eu queria... A gente vai lhe mandar, Dan. Sim. Manda a morada que a gente manda-lhe o livro em português. Para ver se é tão bem escrito. Ele em inglês está muito bonito. Está muito, agora já... Está. A tradução é muito boa. É muito boa. Sim, era isto a minha observação, e eu queria perguntar sobre a recepção nos Estados Unidos, como foi recebido o livro ali. O Nas Tuas Mãos foi particularmente bem recebido, teve uma crítica no New York Times Book Review muito boa, e teve uma coisa que eu achei muito comovente, foi que foi considerado entre os 10 melhores livros LGBT do ano, pela revista The Advocate, que é uma revista de LGBT. E eu achei graça porque esse livro é de 98. Ou 97, tem toda a razão. 97, muito obrigada pela correção. E que, portanto, em 2020, foi 2019 ou 20? Eu acho que foi em 19, porque em 20 saiu o Faz-me Falta. Que seja considerado em 2019 o melhor livro, entre os 10 melhores livros LGBT, por ter uma história tem aquela história central do amor entre os dois homens. Eu disse, bolas, ainda bem que resistiu, ainda por cima esse livro foi terminado num 25 de Abril em São Francisco, na América, portanto fiquei contente por ele ter tido essa boa recepção. Foi um período que eu estive na América e acabei no 25 de Abril penso que de 97, exatamente. E portanto teve muito boa recepção. Claro que não
enfim, não me tornou a J.K. Rowling, infelizmente, mas Ainda não. mas teve boa recepção, sim. E eu é dos livros, quer dizer, eu gosto sempre mais do último livro. E, aliás, aproveito para vos perguntar aos dois, agora que estamos outra vez em petit comité, vocês têm o Processo Violeta? Eu tenho em formato e-book. Eu li. Eu não. E eu até Tânia, eu já tive a sua morada, mas se me puder enviar de novo. Sim, mas olha, enviável. talvez seja mais fácil enviar um PDF por mail, pode ser também, que eu leio na mesma, e também daquela biografia 20 Mulheres Tá bem. se me puderes enviar por e-mail o PDF, que Sim, e eu dentro de Tiver o Mar. O meu co-editor não. Agora temos. A gente manda o livro. Ok. Eu vou mandar o livro, porque vamos lançá-lo e eu quero que veja a edição, que está bonita. E mando. Eu não tenho PDF do Processo Violeta? Não. É da Porto Editora, eu mando o livro. Eu mando o livro. Eu mando-te a minha. Eu só tenho o Word, mas depois não está corrigido. Sim, já te vou mandar. E estou muito contente com a beleza, ele está aqui ao pé de mim, o designer, estou muito contente com a edição, a beleza da edição do livro, tem uma capa com uma ilustração muito, muito bonita, que não é dele, mas que ele encontrou, e portanto eu vou-lhe mandar, Tânia. E mando os dois já agora, mas mando uma morada, que não sei se ainda é que eu tinha e já não me lembro onde é que tenho. Sim, claro. Obrigada, muito obrigada. Cumprimento ao Gilson. Tá bom. Pois vocês conheceram também. Já. Queres vir dizer olá ao Dino e à Tânia? Vem aqui dizer um olá. O co-editor. Olá, meus caros. Tudo bem? Está aqui no escritório comigo. Olha, cumprimentos também a vocês aí, essa terra bonita. É verdade. Espero que nos voltemos a encontrar. Temos muito boas lembranças. Né? Bem, agora como mudaram para Ericeira. Sim. Agora vocês têm que vir aqui fazer uma visita também. Também é lindo, bem bonito. Um beijo para vocês. Um abraço. E aproveito para vos dizer, nós estamos ainda muito no princípio e vamos devagarinho, agora vamos publicar mais uns 4 livros, além do meu, mais esse outro que eu disse, uma Jorge Sand. E qual é o outro? Um chinês. Vamos iniciar uma coleção. E a Maria José Nunes. Sim, eu já tinha dito. Olha, mas se vocês puderem dar-me a conhecer, de preferência escritoras croatas. Era mesmo que eu queria dizer agora. E também temos antologias de contos, de poesias já quase prontos, só que ainda não traduzidas para português, mas pronto, podemos dar assim. Atualmente temos especialmente algumas poetas croatas muito de qualidade, então são muitas, e temos algumas romancistas também. Pois já muitos poetas e escritoras, aliás, portugueses, me perguntaram por isso. Então, nós não lemos nada sobre pois é. poetas. É que eu não consigo ler, se vocês me disserem, ou me referirem a uma tradução francesa de alguém que eu possa ler. Sim, ou inglesa. Sim, ou espanhola. Sim. Ou, pronto, uma língua que eu possa aceder, ou então recomendarem vocês concertos do que vocês tenham traduzido e ver se encontramos apoio, porque, enfim, para publicar novos autores, se encontramos um apoio de tradução, uma coisa qualquer, porque é diferente. Uma Jorge Sand tem leitores do que alguém que que à partida vai precisar de um esforço extra para conseguirmos lançar, não é? O Ministério da Cultura da Croácia dá apoios para a edição estrangeira dos nossos escritores.
Ótimo. Portanto, é preciso só haver um contrato escrito e pronto, os direitos comprados, uma coisa assim normal, né? Como todos os apoios. Isto eles dão não sei quanto dinheiro e como, mas e não sei os valores, mas eles com certeza é que dão os apoios. Vamos manter-nos em contato para conseguir fazer Deixa eu só fazer um apontamento pequeno. É só uma coisa. Eu, com a editora, eu estou a distribuir livros, também estou a trabalhar nisso. E os livros da Inês, a gente distribui os antigos. Eu distribuo e ponho à venda, também para divulgar a obra dela. E nós tínhamos alguns exemplares do livro em croata. Nós ficamos com um para nós e eu pus à venda os outros que a gente tinha, ou eram 2 exemplares, e eles venderam aqui em Portugal. Eu nem sabia. Então, eu queria vender. Venderam. Eu queria comprar do editor uns 5 eles não são editores. Eu sei, mas eles... Sim, mas não seria... Não é difícil. Queria mais exemplares da edição croata do Desamparo. Sim, é fácil arranjar. Porque eu vou pôr aqui, se me derem o contato, a Inês está a dizer agora que tem. Eu tenho contato, tenho. Eu falo com ele. Isto é uma gravação da editora. Perdão, desculpa. Portanto, sim. Não, mas pedimos à editora que conhecemos. Mas ele escreveu-me há pouco tempo como é que é o nome do meu editor? Bom, o meu editor escreveu-me há pouco tempo e eu tenho o contacto, de maneira que fiquei muito feliz de ter esta informação e vou falar com ele também. Pelos vistos, há croatas em Portugal, que é Acho bom. que é editora de Zagreb. Escreveu-te há pouco tempo, editora de Zagreb? Não. Sim. Ok. Ok. Tá bem. Não, isto é problema. Não, acho que não há problemas em arranjar alguns exemplares, 5, 10. Eu pus no chat o nome do romance da nossa autora croata, Olja Savičević. E então existe na tradução inglesa e francesa. E ela recentemente ganhou um prémio em França. Olja Savičević Ivančević. Ok. Farewell Cowboy. Adieu Cowboy será. Mas Farewell Cowboy é o título original em croata? Não. Isso é inglês. Não, é inglês. Isto é inglês. Mas o título é mesmo esse em croata? O título é Adieu Cowboy, em croata. É cowboy, porque cowboy é cowboy. É cowboy. Ela recentemente ganhou um prémio em França. No ano passado, acho. Mas há escritores muito interessantes, bons contistas também, que acho que valia a pena, não é? Traduzir e publicar em Portugal ou no Brasil. Vamos, é isso. Acho que poderíamos... Desde Jergović, não é? Ferić e bem... Sim, o Jergović já está, quer dizer... Tem um livro em português. Está traduzido, sim, mas ele tem os romances que tem tido publicado ultimamente bastante populares, não é? Na Alemanha e assim, aqui na zona. Mas o que é traduzido dele é aquela... Sarajevo Malboro, sim. O livro de contos. Portanto, pode-se ler em português. Bem, então ficamos em contacto. Nós agora já passamos para os negócios de... Sim, agora estamos nos negócios de edição já. Mas é bom essa claro, porque... acho que é preciso também traduzir e publicar mais literatura croata em Portugal. Sim. Aliás, é preciso traduzir e publicar mais que não seja literatura anglo-saxónica no mundo. Porque eu acho que aqui, eu vejo... Nós em breve vamos publicar uma espanhola, por exemplo, que ganhou vários prémios e o romance é fabuloso, chama-se Lectura Fácil, Cristina Morales.
vamos publicar nós, Sibila, agora. E a gente dizia, tenho tanta dificuldade em interessar Portugal em autores espanhóis, fora os que já estão consagrados. E há imensos, é um país muito maior que Portugal, e vice-versa também. E às vezes, nem quando é próximo, andam ambos a traduzir os mesmos livros ingleses e americanos, e também com uma ilusão, realmente a literatura, temos que fazer alguma coisa, porque a literatura foi a ocupação de tempo a ler, designadamente ficção, foi substituída pelo telemóvel, e nós sabemos isso. E, portanto, há um trabalho a ser feito, eu não sei como é na Croácia, aqui nós andamos num transporte público, está tudo a ver o Facebook, pronto. Ninguém está a ler um livro como há 10 anos estava, não é? Não era, não, a maioria não estava a ler livros, mas sim. Muita gente lia mais do que se vê hoje a ler. E há cada vez mais um afunilamento para a língua do Império, e só se traduz a língua do Império contemporâneo, não é? Da Roma contemporânea, que é a América. E temos que contrariar isso e fazer, e sim, eu acho que sim. Sim, claro, eu acho que assim, chamadas literaturas mais pequenas, que eu não acho que são mais pequenas, como claro. A portuguesa ou a croata. Não, se queremos literatura croata ou desta zona Sérvia, Bósnia, etc., que são menos conhecidas porque se trata dos países com poder econômico mais pequeno. Há menos gente que conhece a língua é menos, as línguas são menos conhecidas e as pessoas não têm acesso direto. Pois, sim, é isto tudo que se deveria fazer qualquer coisa para a visibilidade, afinal, destas literaturas, acho. Exatamente, e portanto contem comigo para, agora realmente eu sou de uma ignorância total, confesso, enfim, não conheço literatura de outros países próximos, mas dessa zona da ex-Jugoslávia muito pouco ou nada, e portanto, mas precisamente por isso tenho curiosidade não acredito que não haja grande literatura como há na chamada Europa de Leste, de uma forma geral. Se há coisa que a Europa dita de leste tem é grande literatura. Sempre que conheço um autor é bom, mas provavelmente também só os muito bons é que foram traduzidos, não é? Mas pronto. E por isso gostaria de ter a vossa colaboração e vou procurar esse livro agora. Outras coisas que se lembrem, ponham-me no e-mail, porque eu vou-me pôr em campo e depois, se precisar de ajuda nos contactos para levar a cabo essas edições, falarei convosco, mas acho que está na altura. Acho ótimo este intercâmbio. Sim. Olha, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada eu. Pela tua aparência aqui neste nosso encontro dentro do Translab. Não sei se Dan quer... Obrigado, agradeço outra vez. Eu também gostei muito de vos ver. Sim. Então, pronto, até qualquer outra altura, se vierem a Portugal, cá tenho muito gosto em vos acolher aqui na Ericeira. Tá? Obrigada. Obrigado. Obrigada. Como é que isto... Meta-nos. Upaljen ti je snimanje.